Se você se assustou com o meu vídeo sobre a invasão muçulmana no Brasil, você ficará agora estarrecido com a denúncia que eu recebi sobre turismo de parto palestino, muçulmano, islâmico no Brasil. Pessoas que trazem mulheres grávidas para parirem seus filhos aqui em hospitais públicos brasileiros, pessoas que organizam como despachantes a documentação desses bebês, documentação brasileira, para que depois as suas mães voltem com esses filhos aos seus países de origem. Essas crianças, segundo a denúncia, elas ficariam lá sendo formadas dentro do islamismo mais extremista, dentro do fundamentalismo xiita, adeptos da jihad e da sharia, para que depois, lá nos seus países, depois de terem uma formação militar, formação religiosa, possam voltar ao Brasil já com uma cultura brasileira pronta para acolhê-los. Vejam só, eu sempre digo aqui, tudo que acontece no Brasil acontece primeiro como ideia nas universidades. Tudo que acontece no mundo acontece primeiro nas universidades. Todas as pautas progressistas, todas as pautas wokeistas, tudo, absolutamente tudo, nasce dentro das universidades. O que acontece hoje em relação a este tema? O Brasil está cheio de personalidades que defendem as pautas palestinas. Há inúmeros perfis, inúmeros locais de reunião, inúmeras lideranças políticas, sindicais e universitárias, gente de sindicato, de técnicos, gente de sindicato de professores, estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado, vinculados a políticos, vinculados às representações políticas de esquerda, que defendem a pauta palestina, que odeiam os judeus, que odeiam Israel e que são absolutamente contra as bases que o judaísmo apresenta para a sociedade, assim como são contra o cristianismo. O Brasil hoje tem uma comunidade judaica enorme, em torno de 120 mil pessoas, segundo o IBGE. Só em São Paulo tem mais de 60 mil. Todas essas pessoas, se não estão, deverão preocupar-se com essa dinâmica cultural que acontece no Brasil hoje em relação a essas ideias revolucionárias do povo palestino mais extremista. Não aquele povo bondoso, aquele povo trabalhador que sofre sendo usado como escudo humano dos movimentos terroristas, como, por exemplo, o Hamas e outros que vivem provocando Israel, que vivem provocando os Estados Unidos e todo e qualquer povo que defenda os judeus e o judaísmo. Vejam, por exemplo, essa moça, amiga de Boulos, essa jovem, ela é uma militante que representa esse movimento chamado Samidon. Ela representa uma série de grupos que são pró-Palestina. E vejam, ela é muito próxima de Boulos. Assim como ela atua nesse campo, existem perfis com participações ativas de intelectuais, de estudantes de mestrado, de estudantes de doutorado, como é o caso desse rapaz que você vai ouvir agora. Prestem atenção no discurso dele. O Trump anunciou os nomes do tal Conselho da Paz para Gaza e o negócio é uma verdadeira quadrilha que reúne criminosos de guerra, lobistas sionistas, banqueiros e bilionários. Vamos dar uma olhada em alguns nomes, todos obviamente sionistas, e entender por que esse tal conselho significa na prática continuidade do Holocausto palestino e mais ainda, é um laboratório para estabelecer um novo modelo de dominação global. Primeiro, Marco Rubio, que é basicamente o arquiteto da política externa do governo Trump e provavelmente uma das piores pessoas do planeta hoje, acho que dispensa maiores comentários. Tony Blair, o açougueiro de Bagdá, um dos maiores criminosos de guerra do século e responsável pelo extermínio de mais de 1 milhão de pessoas. Pois é, ele faz parte de uma associação pró-Palestina que distorce o discurso, que coloca Israel como um povo que faz do povo palestino vítima das suas maldades, vítima das suas perversidades, e não o contrário. Eles ignoram absolutamente a ideia de que
Palestina é dominada por grupos terroristas e que esses grupos atacam Israel por questões religiosas, por um histórico de agressões justificadas pelo extremismo religioso. Assim como esse rapaz e como aquela moça que eu apresentei mais cedo, existem outras lideranças, como é o caso, por exemplo, dessa senhora, que participou de um movimento, de uma passeata, uma ação pró-Palestina em São Paulo. Vejam a fala dela, que absurdo. Fala pra gente a importância desse dia de hoje. Esse é um ato histórico que a gente conseguiu construir em unidade de ação em meio às diferenças. Com o mote do ato é basta de genocídio na Palestina, Lula rompa relações com Israel já. Algo histórico, você construir essa unidade em torno da ruptura de relações com Israel, num ato enorme, gigantesco, o maior ato que nós já fizemos nos últimos 20 meses desse verdadeiro holocausto palestino. Pois é, toda essa gente organiza para 2026, veja aí a imagem na tela, esse encontro, o Massar Badil, uma conferência que será feita em São Paulo neste ano, né? E você observa aí abaixo da tela que isso está ligado ao movimento anterior, ao Samidon, né? Está escrito embaixo, Ruta Revolucionária Alternativa Palestina. Então, vejam, é a versão espanhola desse nome, que aparece de novo na tela, que é o Movimento do Caminho Revolucionário Alternativo da Palestina. Então, por que é que nós devemos nos preocupar com aquela denúncia sobre o caso do turismo de parto? Porque, raciocinem comigo, se milhares de mulheres grávidas de países islâmicos extremistas vêm parir seus filhos no Brasil, milhares, essas mulheres os levam de volta com nacionalidade brasileira para os seus países de origem, porque, como eu disse, o Jus Solis, artigo 12 da Constituição Brasileira, garante a nacionalidade aos que aqui nascem, mesmo sendo filhos de estrangeiros. Então, eles são brasileiros, mas serão criados debaixo do extremismo xiita islâmico. Enquanto isso, o Brasil, com essas lideranças todas que eu apresentei para vocês, o Brasil vai construindo uma ideia de normalização, de apreço ao extremismo, de apreço aos movimentos revolucionários, de apreço aos grupos terroristas, até porque o nosso governo não os classifica como terroristas e essas lideranças todas apresentam as ideias de que esses movimentos são movimentos de resistência. Então vejam só, nós estamos, se essa denúncia se confirmar, nós estamos diante de uma jihad demográfica, né, e cultural que será a preparação, a terraplanagem para uma Sharia civilizacional. Então, reparem como é importante que o Brasil abra seus olhos e, exatamente para tentar abrir os olhos das instituições brasileiras, eu redigi requerimentos com pedidos de informação que eu apresentarei à Polícia Federal e ao Fala BR, porque pela lei de transparência da informação, os órgãos públicos são obrigados a apresentar dados e informações dos seus atos. Então eu quero saber quantas mulheres grávidas de países de origem muçulmana tiveram filhos no Brasil. E quero saber da Polícia Federal quantas entraram e quantas saíram, quando entraram e quando saíram, para que nós tenhamos uma ideia, uma noção de como está esse processo de uso do Brasil, uso da estrutura jurídica do Brasil, para preparação para a entrada futura de um exército xiita de brasileiros aqui nascidos, enquanto essa esquerda maluca prepara o nosso jovem para acolher com normalidade essas personalidades, essas figuras que aqui entrarão no futuro. No próximo vídeo sobre esse tema, eu vou te apresentar quais foram os palestinos que fizeram doações de campanha no Brasil nas últimas eleições. Quem são essas pessoas, quanto doaram, que empresas tem no Brasil e se elas têm contratos com o governo federal.
Fique de olho aí, preste atenção, fique aqui no perfil, porque nós precisamos iluminar, esclarecer o que tem acontecido aos judeus e aos cristãos de um modo geral.